E aí, meus amores, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, só para nós nivelarmos o conhecimento e não esquecendo que eu, só para avisar, eu aumentei a sensibilidade do microfone, eu só espero que não fique chiando mais e que melhore um pouco a qualidade do áudio. Então vamos lá, no vídeo anterior eu falei sobre limites, que nada mais é você saber qual que é o valor que a função, qual que é o retorno da função se aproxima. Então, se eu tiver um limite, se eu tiver uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, eu quero saber qual que é o limite de f de x, sendo x se aproximando de 2, por exemplo. Eu sei que f de x ao quadrado, o f de 2, sei que f de 2 nada mais é que 4. X ao quadrado é 4. Só qual que é o valor que vai se aproximando? Então, se eu chegar, sei lá, da esquerda é 1,9, 1,99, 1,9999. Se eu vier da direita 2,1, 2,01, 2,0001, ele vai se aproximando de 4. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Só que toda vez que nós fazemos um passo dentro da função, então qual que é o passo? Eu tenho, por exemplo, uma diferença entre determinados valores. Eu tenho o valor de x quando ele está 3 e o x quando ele está 4, por exemplo. Ele sempre vai retornar um valor diferente, ele sempre tem uma variação diferente, principalmente quando nós estamos tratando sobre funções que têm potências, né? Então, funções, quando nós estamos tratando de constantes, os valores são diferentes, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, eu quero saber, só a critério de exemplo, qual que é a diferença dos valores entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, eu vou criar uma bolinha aqui, vou criar outra bolinha aqui, e eu quero saber qual que é a tangente desse bendito aqui, né? Qual que é a linha secante do meu queridinho. Quero saber qual que é a angulação que esse bendito tem, ok? Então, a critério de exemplo, vou fazer exatamente este. Então, vou manter a mesma cor, inclusive. É o famoso cálculo. Delta y dividido por delta x. Nada mais é que a variação de y pela variação de x. Então, qual que é a função? Qual que é o y? Y é o resultado da função. Então, eu tenho f de 2 menos o f de 1. Vou fazer exatamente desse jeito, né? Então, qual que é o daqui de baixo? A mesma coisa, 2 menos 1, que é o x. Então, qual que é o valor de f ao quadrado? É x ao quadrado, que é nada mais é que 4 menos 1, pois afinal 1 ao quadrado é 1, dividido por 1. Então, esse valor aqui é o resultado dele mesmo, que vai dar 3. Ok? Beleza. Eu sei exatamente isso. Então, eu sei que a diferença entre esses dois pontos são 3. Então, 3 é a variação que eu tenho aqui. Se eu fizer de 3 para 4, o resultado vai ser diferente. Se eu fizer de 4 para 5, o resultado vai ser diferente. Se eu fizer daqui para cá, a angulação dessa minha reta, ela vai ser diferente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada variação, para cada delta y e delta x, a minha curva, a minha reta, neste caso, vou reformular. Para cada ponto na minha função, eu tenho uma reta, eu tenho um ponto ao qual ela desvia, vamos considerar assim. Então, do ponto 1 para o ponto 2, ela tem o valor de 3. Do ponto 2 para o ponto 3, ela vai ter um outro valor, e assim sucessivamente, principalmente porque a nossa função ela é uma função quadrática e ela vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos quase um V ou um U, né? Então, vai ficar mais ou menos nessa direção. Só que, quando nós estamos tratando sobre derivadas, nada mais são que eu saber qual que é a angulação dessa reta, vamos dizer assim, em determinado ponto da minha função. Que é praticamente essa função, só que eu entro no conceito de limites também. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o limite. Qual que é a função geral, vamos dizer assim, a derivada geral da minha função? Pois, afinal de contas, para cada ponto eu tenho uma
diferença entre eles. Eu quero saber, sendo que o limite é de 0. Só que veja que a fórmula ela muda um pouco. Fica com esse risquinho aqui. Ok? Então, quando eu tenho... Veja que é diferente. Quando aqui eu estou tratando... Eu vou até fazendo uma corzinha diferente. Quando eu estou fazendo exatamente isso daqui, eu quero saber o valor da função. Opa, valor... Deixa eu colocar aqui. Valor da função. Quando eu estou tratando isso daqui, que é esse f com esse risquinho aqui em cima de x, eu quero saber a derivada da minha função. Ok? Então, vamos derivar essa função aqui só para exemplo. Essa daqui é uma função muito simples de derivar, né? E só para dar mais um exemplinho bobinho, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa parte de derivada. Imagina que eu estou aqui girando uma bendita de uma pedra amarrada numa linha. Ignorem a gravidade, ignorem atrito com ar, ignorem tudo isso. Imagine que a única força que exista no mundo para essa bendita dessa pedra estar girando é a força que eu estou aplicando nela a partir da linha. Só isso. E ela está girando numa determinada direção. Ela está girando para cá, por exemplo. Todo ponto, imagina que a linha ela pode estourar a qualquer momento. Ela estourando, ela vai seguir para uma direção concreta. Ela vai seguir, concreta não, desculpa, ela vai seguir para uma direção indefinidamente. Então, se estourar, pode ser que ela siga nessa direção. Se estourar aqui, por exemplo. Se ela estourar aqui, pode ser que ela siga para essa direção. Se ela estourar aqui, pode ser que ela siga para essa direção. E assim sucessivamente. Entendeu? Que para cada ponto que ela pode estourar por, sei lá, tipo 360 graus diferentes. Mas ela sempre vai girar num ponto. Quando ela estourar naquele exato momento, naquele exato instante, ela vai assumir uma determinada direção. Derivada é praticamente isso. Derivada é saber qual que é a variação que ela vai ter sempre num determinado ponto. E por que coloca aqui x é igual a 0? Porque eu quero saber no exato instante, que nada mais é que 0. Então, a minha diferença vai ser nula, tecnicamente falando. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos derivar esse bendito aqui. Então, como que nós fazemos? Nada mais é que delta de y e delta de x. Não esquecendo que o x vai estar tendendo a 0. Então, a função é, eu tenho f de x mais h. Por que eu coloco x mais h? Porque eu vou ter essa variação. Então, se a função for 2, aqui vai ser 3. Por exemplo, se eu andei uma casa para frente, a casa que eu digo é um valor. Então, eu tenho, que nem por exemplo aqui. Aqui, sendo x igual a 1, então quanto que é x mais h, por exemplo, sendo h igual a 1 também. Então, aqui vão ser x mais h vai ser igual a 2, e aqui eu simplesmente só tenho x. Entenderam? Então, menos f de x, eu estou colocando x, pois afinal de contas nós estamos tratando só da função genérica. Eu quero saber da minha derivada completa. Tá? Eu quero saber a minha derivada da função inteira, dividido por h, que é a variação que eu tenho aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu só quero a variação dele, não esquecendo que eu tenho que o limite é x igual a 0. Esse meu valor de h vai tender para 0. Eu não posso dividir logo de cara porque h sendo 0, não tem como eu fazer uma função. Não tem como eu dividir por 0. Ok? Então vamos lá. Eu tenho. Qual que é o valor que eu tenho? Qual que é a função minha? Minha função é x ao quadrado. Então vamos lá. Limite da minha função de x, da minha derivada de x, sendo x tendendo a 0. Então, eu tenho aqui, qual que é o resultado disso daqui? Isso aqui é x mais h ao quadrado menos o quê? X ao quadrado, que é o que eu tenho aqui em cima. É o resultado disso aqui. Eu simplesmente só estou traduzindo a função dividido por h. Beleza? Então vamos lá, mesma coisa. Limite de f, derivada de x da minha função, sendo x tendendo a 0. Vamos lá para a direita de novo. Quando eu tenho aqui, eu tenho o quê?
2a ao quadrado mais, quando eu tenho, sei lá, a mais b ao quadrado, nada mais é que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, a mesma coisa aqui, eu só vou traduzir. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Bora para mais uma. Bora continuar derivando esse bendito aqui. Então, eu já tenho exatamente essa função, a mesma coisa, limite da derivada de x, da função derivada de x, sendo que meu x está tendendo a zero. Então, o que eu tenho? Esse x com menos x ao quadrado com menos x ao quadrado cancela. Vai sobrar 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Esse h divide este h e divide este h aqui. Então, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 2x mais h. Beleza? Só que meu h, ele tende a zero. Ele é zero. Então, como que eu faço 2x mais zero? Então, neste caso, minha função, minha derivada de x, ela é 2x. Então, para cada ponto que eu tiver aqui, para cada variação que eu tiver, eu multiplico por 2. Eu tenho 2x. Então, minha função, neste caso, se for f por 2, vão ser 4. E a mesma coisa, 2 vezes x. Então, minha derivada de x sendo 2 vai ser igual a 4. Mesma coisa que eu tiver aqui, função, por exemplo, de 5. Então, 5 ao quadrado nada mais é que 25. A mesma coisa aqui, nesse caso aqui é a derivada, que vão ser 5 vezes 2, vão ser 10. Ok? Então, não se confundam. Quando nós estamos tratando somente de f de x, é o resultado da função. Quando nós estamos tratando com esse f tracinho de x, nada mais é que a derivada da função. Não esquecendo, função é uma coisa, a derivada dela é outra. Quando nós estamos tratando da função, estamos tratando dos resultados dela. Quando nós estamos tratando sobre derivada, é o exato ponto ao qual nós estamos trabalhando. Beleza? Pode ser que você trabalhe entre a diferença de dois valores, ou você pode trabalhar já com a função completa, ok? Da derivada da função, em praticamente todo ponto que ela tiver. Existem algumas funções que têm pontos diferentes, sei lá, um if ou algo do tipo, mas isso não vai entrar no escopo desse vídeo. Ok? Eu espero que não tenha ficado muito complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Mas este ponto aqui é muito importante para nós entendermos a parte do gradient descent, que nada mais é do que a gente ficar tirando derivada do bendito. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais.